Opa, e aí, tudo bom com vocês? Dando continuidade à nossa aula sobre o assunto de MHS, vamos falar um pouco agora sobre a associação de molas, que são molas colocadas juntas para realizar determinada tarefa, beleza? E não estranhe se a equação que vocês estão vendo, sobre a lei de Hooke, possa estar duplicada. É só para destacar a importância dessa equação para esse conteúdo, ok? E se formos aplicar a lei de Hooke, a gente vai conseguir encontrar relação entre as constantes elásticas e deduzir fórmulas para calcular as constantes elásticas equivalentes dentro desse assunto de associação de molas, beleza? Se vocês ficarem com dúvidas ou algo do tipo, a gente vai tentar fornecer um caminho para que vocês possam acabar com essas dúvidas, não é mesmo? Então, não pulem o vídeo, sigam as etapas e espero que dê tudo certo durante a explicação, ok? Então, são dois aspectos que a gente vai abordar dentro de associação de molas. São as molas em paralelo, como o nome já diz, são molas que são dispostas paralelamente, e as em série, que são colocadas de forma contínua. E vocês vão perceber ainda mais com clareza com as ilustrações a seguir. Então, mesmo que tenham dores de cabeça nesse exato momento, a gente vai tentar solucioná-las e dar assim gostinho, sabe, que façam que vocês entendam o assunto, ok? E o pontapé inicial que a gente vai abordar, já buscando assim o entendimento dos tipos de molas, é as molas em paralelo, ok? E as molas em paralelo, a gente pode destacar que ambas as molas sofrem a mesma deformação. Ou seja, se a gente aplica uma intensidade de força nas suas extremidades, essas forças vão ser a mesma, ok? Independente da mola que seja aplicada essa força. E a força total exercida pelas molas é dada pela soma das forças individuais. Ou seja, a força equivalente, digamos assim, é igual à força F1 mais a força F2. E essa relação é muito importante para destacá-las, que como estão em paralelo, vai ocorrer essa soma, ok? A soma dessas forças. E a gente tem que destacar que, como está ocorrendo em paralelo e aplicando as mesmas intensidades de forças, o x, que é a deformação da mola, vai ser igual, independente da mola que seja observada. Ou seja, o x equivalente é igual ao x1, que é igual ao x2. Ou seja, se formos substituir essas relações na força equivalente igual a F1 mais F2, a gente possibilita, usando aquela equação que eu falei que é muito importante, que é a lei de Hooke, praticamente a lei de Hooke, a gente observa que a constante equivalente é igual à soma de suas constantes individuais, ok? E é basicamente isso que a gente pode encontrar dentro da mola equivalente. E essa ideia de soma nos indica que esse tipo de mola, as molas em paralelo, são mais, digamos assim, são mais duras, ok? Ao contrário do outro tipo que a gente vai abordar agora, que são as molas em série. Como o nome já diz, as molas em séries vão ficar basicamente uma na frente da outra, ok? E uma coisa muito importante para a gente notar, que igual aos de paralelo, elas possuem a mesma força, ok? A mesma intensidade de força, independente do tipo de mola. Mas
a sua deformação, o X é diferente em cada mola. Ok? Então, para a gente encontrar a mola equivalente, é necessário que a deformação equivalente, que é o X, seja igual à soma das molas individuais, ou seja, a soma das deformações 1 e deformação 2 das duas molas abordadas, beleza? E essa relação te vai ajudar muito para encontrar uma equação que possibilite a gente encontrar o valor da constante equivalente dentro desse sistema, dentro desse tipo de molas, ok? Que são as molas em série. Então, basicamente, encontrando essa relação de deformação equivalente igual a deformação 1 mais deformação 2 e percebendo que deformação é a mesma coisa que força dividido pela sua constante, substituindo essa relação dentro dessa outra que a gente analisou, a gente pode encontrar, como vocês podem perceber, que o valor das constantes equivalentes é basicamente o inverso das constantes individuais, beleza? Isso é basicamente a gente analisar a lei de Hooke, para vocês verem a importância dessa lei dentro desse assunto de associação de molas, ok? E uma coisa muito importante anotar que as molas em série, por conta delas terem o inverso, né? Encontrar o inverso, elas são mais flexíveis do que formos comparar com as molas em paralelo. Isso é uma das características que a gente pode abordá-la dentro desse tipo de molas, ok? E foi com essas características que eu fiz um quadro abordando para vocês conseguirem entender, né, essa parte teórica e conseguirem diferenciar para não ter mais nenhuma dúvida, ok? E nenhuma dor de cabeça, beleza? Então a gente pode perceber que as em paralelo, a força elástica equivalente ao total é igual à soma das forças elásticas de cada mola e a deformação total é igual à deformação de cada mola em paralelo. E se quisermos aumentar a rigidez da mola equivalente, podemos torná-la menos deformável. Devemos associar as molas em paralelo. É mais eficaz e ocupa menos espaço, beleza? Essas são as características das molas em paralelo. As molas em série, a gente pode perceber que a força elástica é a mesma para todas as molas do mesmo ramo. E a deformação total é igual à deformação de cada mola em paralelo, como eu falei para vocês. Ocorre essa soma, beleza? E se tivermos somente duas molas associadas em série, podemos usar a regra do produto das constantes de cada mola pela soma das constantes. Essa relação é basicamente interpretar a equação que a gente encontrou, que são o inverso das constantes equivalentes, né? Que o objetivo mesmo central é o encontro dessa constante, né? A gente pode só, interpretando mais essa equação, a gente pode cair nessa equação que está mostrada lá em molas em série, que está sendo apontada, beleza? É uma das formas que a gente encontrou assim para ajudar no cálculo, ok? E para que vocês entendam mais como é que se funciona esse tipo de mola equivalente, tem um gráfico, uma ilustração, na verdade, que mostra essa relação das molas em série e das molas em paralelo, ok? E basicamente era isso o conteúdo de associação de molas. E após isso, vocês vão revisar o que a gente apresentou desde então até nessa videoaula, respondendo questões, vendo as teorias, anotando o que for possível para ir bem nas provas, beleza? Então, aperta, faça esse esforço que eu sei que vocês vão conseguir entender esse assunto e diferenciar esses tipos de mola, beleza? Dando continuidade ao assunto, né? A gente vai retratar um pouco sobre pêndulos simples, que está muito presente dentro do conteúdo de MHS. Então,
antes de começarmos a entrar mesmo dentro do assunto de MHS, a gente vai dar aqui um conceito, não é verdade? Para dar um pontapé inicial à nossa explicação. Então, um pêndulo é um sistema composto por uma massa acoplada a um pivô, que permite sua movimentação livremente, como vocês estão vendo pela ilustração, não é verdade? Primeiramente o corpo está parado, depois ele faz uma série de movimentos, né, que caracterizam como um pêndulo, ok? E este pêndulo consiste em uma massa presa a um fio flexível e inextensível por uma de suas extremidades e livres por outra. Quando afastamos a massa da posição de repouso e a soltamos, o pêndulo realiza oscilações, beleza? Vocês podem ver primeiramente na primeira imagem da esquerda, aí na segunda imagem da direita, já é o momento que ela faz alguns movimentos, né? E aparecem alguns componentes que estão presentes dentro do pêndulo. Mas não se assustem com essa maneira de interpretação, beleza? A ideia central mesmo da explicação é para vocês entenderem a origem da fórmula e alguns pontos importantes que é sempre bem interessante de vocês aprenderem, mesmo que não seja o foco. Então, é o que a gente vai retratar aqui para vocês entenderem a origem da grande fórmula, né? Dentro do conteúdo do pêndulo simples, na proposta do MHS. Então, dando continuidade, interpretando basicamente essa relação dos componentes, a gente observa que, desconsiderando a resistência do ar, né, as únicas forças que atuam sobre o pêndulo são a tensão com o fio e o peso da massa M. Como vocês podem perceber, né, existe a tensão e existe essa relação do peso com o cosseno do θ. Aí quando eles estão na posição de equilíbrio, a gente tem esse momento de corte, digamos assim. E a única força que é observada depois disso é a força restauradora, que age contrário ao movimento, ou seja, em direção ao ponto de equilíbrio. Então, para que isso aconteça, é necessário que a força seja igual ao peso vezes o seno de θ. E esse ângulo que vocês podem perceber, né, em relação ao seno de θ, dentro da matemática, é expressa em radianos, que por definição é dado pelo quociente do arco descrito pelo ângulo, que no movimento oscilatório de um pêndulo é o x, e o raio de aplicação do mesmo. No caso é o comprimento, basicamente o comprimento do fio, quando ele faz aquela série de movimentos, né? A gente pegando o movimento só, a gente pode encontrar essa relação, que vocês podem ver que fica θ igual a x dividido por L. Então, substituindo a equação que a gente encontrou, a gente percebe que a força restauradora é igual ao peso vezes o seno de x dividido por L. Mas a gente precisa concluir, dentro do que a gente observou, que o movimento de um pêndulo simples não descreve um MHS dessa forma que a gente encontrou, porque a força não é proporcional à elongação e sim ao seno dela. Então, para que o pêndulo se torne, digamos assim, parte do MHS, a gente precisa analisar, que é um ponto muito importante, analisar dentro de ângulos pequenos, de até 10 graus. E após isso, né, a gente perceber e fazer essa restrição, a gente percebe que o seno de θ, ou a tangente de θ, é igual ao seno de θ. Então, igualando esses dois, a gente percebe que se torna o próprio θ. E depois disso, dessa análise
dessa interpretação é basicamente interpretação matemática e tal, você não precisa se preocupar muito com isso, mas com a linha de raciocínio, fica que o seno de θ é igual a basicamente x sobre L, que vocês podem ver na equação aí, sendo que a força restauradora é igual a P seno de x sobre L, substituindo o seno de θ por x sobre L, fica peso vezes x sobre L. Aí fazendo a relação com a força restauradora, fica que força restauradora é igual a P dividido por L vezes o x. E lembrando que, como se trata de força restauradora, mexe com as forças elásticas. E mais uma vez, a equação da lei de Hooke, né, está presente nessa relação. Que a gente pode isolar o K. Não, na verdade, a gente pode isolar o X, na verdade. Ou até mesmo o F. Mas nesse caso, como as forças elásticas e a força restauradora são iguais, a gente vai igualar as duas equações e encontrar uma relação para K. Então, fazendo isso, a gente percebe que K é igual a M vezes a gravidade vezes o L, certo? Então, sendo assim, a análise de um pêndulo simples mostra que para pequenas oscilações, um pêndulo simples descreve 1 MHz, porque a gente acabou restringindo para que se tornasse parte do MHz assim por inteiro, sabe? E para qualquer MHz, o período é dado por essa relação que vocês podem perceber aí. Então, se a gente encontrou uma relação para cá, a gente vai substituir aquela equação que a gente encontrou dentro dessa. Então, substituindo, fica que o período, né, na etapa final, é igual a 2π raiz de L dividido por G. E a gente pode notar que não vai depender da massa, vai depender diretamente do comprimento do fio e da gravidade. Então, um ponto importante para a gente observar aqui, quanto maior o fio, né, o comprimento do fio, maior será o período. E quanto menor o comprimento do fio, menor será o período. Então, eles estão diretamente proporcional, são diretamente proporcional, beleza? E era isso que a gente queria retratar para vocês um pouco, né, retratando um pouco dessa ligação do pêndulo simples com o conteúdo mesmo por inteiro do MHS. Então, a gente propôs aqui um resumo, né, para contar o que a gente explicou para vocês. Então, que para pequenas oscilações de abertura não superior a 10 graus, a esfera pendular realiza um movimento harmônico simples e o período desse MHS é dado pela essa fórmula aí. Então, para ficar assim algo mais explicativo e objetivo, eu trouxe para vocês um simulador de pêndulo simples através do aplicativo FET Colorado, que ajuda muito a gente a entender essa dinâmica do pêndulo simples, os seus componentes e tal, e como a gente pode entender de uma forma mais prática esse movimento oscilatório, não é verdade? Então, fiquem com esse vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre o pêndulo simples, beleza? Isso aqui, depois que eu expliquei para vocês um pouco do pêndulo simples, é basicamente para mostrá-los como funciona, ok? Tem alguns componentes, como a velocidade e a aceleração, sendo a velocidade a seta verde e a aceleração a seta amarela, e algumas energias presentes nesse sistema. E se vocês forem interpretar a fórmula, a gente pode perceber que quanto maior o comprimento do fio, maior será o tempo que ele pode dar uma oscilação, ou seja, o período é maior. E quanto menor for o comprimento do fio, mais rápido ele completa uma volta e mais rápido é o período. Beleza? Como vocês podem ver pela essa caixinha amarela, quase do lado
do corpo, ok? Do sistema. Então, outras coisas também que são bem interessantes a gente abordar é que mesmo com a massa de 1 quilograma, o resultado final do período não vai dependê-la. A gente viu com a fórmula do período, ok? Isso é basicamente uma maneira de vocês entenderem como é que funciona o pêndulo, quais são seus componentes e o que a gente pode observar dentro desse sistema, certo?